Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Eu Sou. Aqui tem muita gente interessante, muito papo bom e hoje a gente vai conversar com o Rafael Conte Evangelista. Vocês já conhecem o Rafa? Ele é um artista visual e viajante, mas antes dele se apresentar para a gente, eu vou ler uma frase que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Eu li essa frase desse filósofo, o Heráclito, porque a gente vai estar falando de eternizar alguns momentos, né? E o Rafael, como fotógrafo, ele eterniza momentos e lugares e leva esses lugares para dentro da casa das pessoas. Mas como? Através de portais que vocês também vão conhecer hoje aqui. Rafa, se apresenta, bem-vindo ao nosso programa, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você por me convidar, é um prazer estar aqui, boa noite. E eu, como você disse, eu sou um artista visual e viajante, né? Eu me apresento assim. Eu faço das minhas fotos, eu produzo obras de arte. Então eu sou um fotógrafo que na realidade trabalha com as fotos, eu faço os quadros. Muito legal. E você, nessas viagens e experiências que você teve ao longo do tempo aí que você está se dedicando à fotografia, além de conhecer pessoas interessantíssimas dentro e fora do Brasil, você também fotografou muita coisa interessante, inclusive na Europa, por onde você passou. Conta um pouquinho da sua trajetória. Você sempre foi fotógrafo ou não? Como que começou a sua carreira profissional e como que chegou a fotografia para você? Eu fui fazer faculdade de Direito e me formei como advogado e fui trabalhar nessa área. Paralelo a isso, eu trabalhava com casas noturnas, eu tinha algumas casas na época e aí chegou um momento que eu estava cansado já de trabalhar nesse ramo de entretenimento e aí eu larguei tudo e fui viajar sem data para voltar. E fui fazendo trabalhos de voluntário, tem uns sites especializados nisso, que você troca umas horas de trabalho por dia por estadia e alimentação. E é como um intercâmbio, né? Então, e aí foi aí que eu comecei a viajar mais, né? Num estado um pouco nômade. E logo no começo eu comprei uma câmera e comecei a fotografar os lugares que eu ia e inclusive a trocar a fotografia por essas estadias nesses intercâmbios. E o primeiro lugar que você viajou e fotografou, qual foi? O primeiro lugar que eu viajei foi para Portugal, foi onde eu comprei a câmera, mas aonde eu fui aprender, fui fazer curso de fotografia e explorar mais e aprender mais foi em Sevilha. Legal, você tocou num ponto importante, porque além de você ter descoberto esse dom, porque, gente, vocês vão conferir, as obras de arte são maravilhosas. Às vezes ele solta umas enquetes aí no Instagram dele, que aliás está aqui, ó. Vocês podem segui-lo e conferir lá as obras de arte. Ele colocou uma enquete de qual era a obra de arte mais bonita. Para mim foi fácil, porque eu tenho uma na sala da minha casa que eu tenho muito orgulho. Mas é muito difícil escolher a mais bonita porque todas são lindas. E Obrigado. além dessa paixão, você, claro, teve que estudar, se dedicar a isso, né? Sim, eu fiz um curso de fotografia lá em Sevilha, logo que eu cheguei. Sevilha no sul da Espanha. E aí depois, quando eu voltei, porque chegou a pandemia lá logo em seguida. É verdade, teve isso. Eu fiquei mais ou menos um ano fora. Aí quando eu saí de Sevilha, eu fiquei uns 8 meses em Sevilha, eu fui para Málaga e logo que eu mudei para lá chegou a pandemia. Aí eu voltei e aí eu mergulhei nisso, no estudo chama Fine Art esse ramo de atividade. E aí fui fazer outros cursos, fiz uma mentoria, fui fazer um estudo de fotografia em Ilha Grande, fui morar lá, e aí que tudo desenrolou. Legal. E falando dessa primeira obra de arte, dessa primeira fotografia,
O Rafael ele vai mostrar pra gente esse quadro agora. Vamos conferir. Vejam só, gente, que coisa mais linda. Explica pra gente um pouquinho sobre essa obra de arte. Então, esse quadro essa imagem foi a primeira imagem que eu imprimi para testar. E é uma imagem, é uma fotografia de um reflexo na água. Isso, é isso mesmo, é né? a foto da água, do reflexo. Aqui tem um coreto, é um parque que tem lá em Sevilha, que eu fazia o curso, algumas das aulas práticas eram lá. E aí tinha um coreto ali, e embaixo do coreto tinha um homem tocando violino. Ó. Aqui tem uma marca preta, que é o homem, o marronzinho aqui o violino, aqui tem a vareta do violino. Sim, eu nem sei se fala assim, vareta do violino. Eu também não. Olha, a gente tem que chamar um músico aqui que toque para ensinar a gente a falar corretamente, mas ele explicando aqui, dá pra gente ver bem claramente. Mas só de olhar, a gente estava comentando que a obra de arte, a arte em si, ela não tem muita razão, muita explicação, né? O fato é que a gente olha para o quadro e sente, né? E enxerga com olhos que de repente o outro que vai olhar não enxerga assim. E essa aqui é a beleza dessas obras de artes. Eu sei que também você produz vários portais e acaba trazendo para dentro da casa das pessoas a natureza meio que abraçando a casa, né? Antes da gente ver o próximo quadro, é claro, o Rafael vai terminar de explicar pra gente como que veio essa ideia e como que ele produziu esse quadro aqui. Esse quadro é de foto da água, né, num lugar que bate sol e num certo ângulo. Tem que fazer várias fotos para sair. E esse era a minha primeira fase, era quando eu me descobri na fotografia no ramo de fine art. Quando eu vi o resultado, eu falei, nossa, eu quero enquadrar. Foi aí que eu comecei. E ali tem umas árvores que estão refletindo na água, é isso mesmo? Sim, é tudo vegetação que está refletindo na água. Legal. O próximo quadro, então, vem para uma vivência mais realista do que você está produzindo. Isso? Foi a minha segunda fase, foi quando eu comecei a fazer quadros mais realistas, imitando janelas, portais para a natureza. Legal, vamos dar uma olhadinha nesse? Gente, parece que a gente está olhando por uma janela, né, na Ilha Grande. Me conta um pouquinho da sua viagem para a ilha e depois me fala desse quadro. Eu resolvi ir para a Ilha Grande para fazer esse tipo de fotografia, de paisagem, né, de uma coisa realista. E aí, ao mesmo tempo, me inscrevi num curso, num mais avançado, foi numa mentoria, na realidade. E logo que eu mudei lá para Ilha Grande, eu fui para passar um mês, acabei passando 5 meses. Foi meio que realmente um mergulho nisso, né? E aí essa é a janela em tamanho real da cabana onde eu morei, que era lá no meio da floresta. E, enfim, eu ficava o dia inteiro olhando para essa floresta, cozinhando, fazendo café, e aí fiz essas fotos. Ela é exatamente desse tamanho. Lindo o quadro. Quando a gente está aqui de perto, eu não sei se a câmera consegue reproduzir essa sensação, mas realmente parece que a gente está olhando para um quintal, para a natureza, né? É muito boa essa sensação. Que coisa mais linda, né, gente? Eu não posso esquecer, antes da gente continuar com o bate-papo aqui com o Rafa, de falar da Mônica, da Moda da Malinha. Tá aqui o Instagram dela, ela que preparou essa roupa aqui linda para mim hoje. Obrigada, Mônica. Confiram o Instagram da Mônica e vejam, olha, cada roupa linda lá. Fá, quando você viajou para Sevilha, você teve uma experiência com uma amiga. E numa caminhada de vocês, ela me parece que te influenciou muito. Fala um pouquinho dela pra gente. Em Sevilha, eu estava trabalhando como voluntário num hostel. E aí eu estava na recepção trabalhando, chegou uma viajante, né, você já via pela mochila, para fazer o check-in. Eu fui fazer o check-in com ela e a gente já ficou muito amigo nesse primeiro dia. E aí ficamos amigos e acabamos fazendo uma viagem. A gente combinou uma viagem e nessa viagem ela é uma fotógrafa profissional, excelente fotógrafa,
E ela foi me ensinando algumas coisas e ela que me mostrou essa técnica do reflexo. O ângulo que faz a foto, onde o sol tem que estar. E aí que eu comecei a fazer essas fotos da minha primeira fase, né? Daí treinei, até fazer os quadros. Legal. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens que estão a seguir de algumas obras de arte do Rafael. Agora a gente vai para o intervalo, mas é daqui a pouquinho que a gente está de volta. Até já!